Na análise de ontem eu comentei com você que Bitcoin fez divergência em escala semanal, e isso pode nos abrir margem para um excelente de um rally acontecendo. Esse rally, ele pode trazer uma oportunidade dentro de uma ação americana, dentro da strategy. Na análise de hoje a gente vai comentar sobre esse ativo, vou te explicar como que nos últimos dias esse foi um dos ativos que mais me trouxe retorno financeiro e como que a gente pode tomar novas decisões de entrada dentro desse ativo. E claro que a gente vai analisar o Bitcoin também, entender sobre o curto prazo e quais são os próximos pontos de região de entrada. A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Iteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, uma das coisas mais importantes ao longo de um bear market é a gente saber sobreviver. E sobreviver com maestria. Olha só, patrimônio da carteira rumo ao milhão na tela, quando a gente olha para o dia 6 de outubro de 2025, foi o dia que o Bitcoin ele bateu o seu topo histórico, aonde a carteira rumo ao milhão ela detinha 43 mil dólares em patrimônio. Hoje nós temos cerca de 57 mil dólares ali, obviamente que ao longo do bear market eu cheguei a aportar um pouquinho mais aqui, mas nós temos um resultado de 25% de multiplicação do nosso patrimônio ao longo desse bear market. O que isso significa? Olha só, se a gente olhar para o Bitcoin, por exemplo, o dia que ele bateu o seu topo histórico e jogar 25% para cima, nós estamos falando que hoje o patrimônio da carteira rumo ao milhão, ele está onde o Bitcoin deveria valer 157 mil dólares. Isso mesmo. Pelo fato da gente ter lucrado 25 ao longo da queda, enquanto o Bitcoin ele teve uma desvalorização de até 52%, isso faz com que a carteira rumo ao milhão ela tenha uma performance no presente momento de 137% na frente do Bitcoin. Como que a gente conseguiu fazer isso? Simples. Comprando e vendendo ativo ao longo de um bear market, aproveitando algumas oportunidades, colocando um chapéu de trader e operando o mercado no curto prazo. Porque quando nós estávamos em 117 mil dólares, a gente tinha uma visão de que o bear market ele iria começar. Isso significa vender 100% das posições e ficar fora do mercado? Eu poderia ter feito isso sim, ter vendido, liquidado as posições dentro da carteira rumo ao milhão e não ter recomprado, não ter arriscado novas posições de curto prazo. Se eu tivesse feito isso, hoje a performance da carteira rumo ao milhão ela seria de 67%. Na verdade, o nosso ponto de saída dos 117, a gente teria 77% de performance na frente do Bitcoin. Só que o fato da gente estar operando no curto prazo é o que faz com que a gente tenha mais de 130% na frente do Bitcoin. Isso daqui é uma prova de que a gente operar no curto prazo ao longo de um bear market é muito melhor do que a gente simplesmente vender e ficar fora. Eu poderia ter vendido no 117 e tá simplesmente aqui no ano sabático, sem fazer nada ao longo desse processo. Só que em vez disso, eu prefiro amplificar os resultados ao longo de um bear market. Para isso, a gente precisa ter um olhar de comprar e vender os ativos. E o porquê que eu estou falando isso com você? Bom, se a gente olha o Bitcoin nesse presente momento, a gente teve ali, te apresentei na data de ontem, divergências em escalas semanais, tá? Essa divergência aqui, ela pode trazer um dos melhores rallies ao longo desse bear market que nós estamos vivenciando. Aqui a gente deve aproveitar isso daqui com maestria. Eu não sei até onde esse rally ele vai, uma coisa que eu sei é que nós não vamos buscar um novo topo histórico em linha reta. Pode ser que a gente se reestruture ao longo desse processo, a gente comece a formar pivôs de alta e aí sim a gente vai buscar um novo patamar histórico. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, acredito que a gente vai apenas fazer um grande rally de alta, pode ser o melhor rally desse bear market, para depois a gente buscar um novo fundo. Porque a capitulação cíclica ela ainda não aconteceu, a gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Só que eu quero que você saiba que nós estamos olhando para uma escala semanal para tomar esse tipo de decisão. Não adianta você acreditar que essa movimentação ela vai acontecer nos próximos dias ou nas próximas horas. Aqui, meu caro, é um jogo de extrema paciência. Obviamente que a gente tem que ser totalmente estratégico nessa região, afinal de contas, não é porque apareceu uma divergência
que obrigatoriamente o preço ele irá subir. Pelo contrário, se a pressão de venda ela realmente for uma pressão de venda que vai nos levar em capitulação, a gente pode ver isso acontecendo mesmo com a divergência em escala semanal. Por isso, uma estratégia de preservação patrimonial é super importante nesse processo, beleza? Então, entrar dentro dessa região é ser totalmente estratégico. Obviamente que você não vai dar all-in dentro dessa região, iniciando aqui a divergência, você precisa ter caixa para ir diminuindo as suas posições. A gente já vai falar sobre próximos pontos de entrada. Mas antes disso, a gente sabe que essa divergência em escala semanal, ela vai trazer bom humor para a strategy. A gente sabe que o que Michael Saylor está fazendo é uma alavancagem que, no final das contas, ele mesmo vai acabar saindo no prejuízo. A gente sabe que, no final das contas, isso daqui não vai dar certo. Mas, até que isso daqui entre em colapso, a gente pode aproveitar com maestria. E quando a gente olha para a strategy tendo uma visão de que o Bitcoin ele vai performar bem nas próximas semanas, a gente pode ter uma oportunidade de novo trade. Olha só. Recentemente, a gente teve um fundo sendo formado aqui na região dos 65 mil dólares. Não sei se você se lembra, mas a carteira Rumo 1 Milhão ela chegou a dar all-in dentro dessa região aqui. Nós não só demos all-in dentro do Bitcoin, como nós compramos a strategy também dentro dessa região aqui dos 120 dólares. E o melhor, depois que o ativo entregou uma alta de 36% ali, nós vendemos essas posições aqui em cima. E apenas para mostrar a cobra morta para todo mundo, tá aqui o print da venda que nós fizemos na Strategy com 36% de lucro em 23 dias. Olha só, esse lucro aqui ele não está computado dentro desse gráfico, porque isso daqui é um bônus que eu entrego para os meus clientes. A performance dessa carteira aqui ela é exclusivamente sobre os ativos criptos, tá? E a strategy ela acaba sendo uma ação, mas os clientes colocaram aí 36% de lucro no bolso. Nós vendemos o ativo em 171, sendo que nós tínhamos comprado ele em 125. E olha que beleza. Agora que o Bitcoin voltou a cair, agora que o Bitcoin entregou uma divergência em escala semanal, a strategy também ela começou a cair. Se eu estivesse posicionado na strategy até hoje, a gente teria um lucro ali dos 125 até os 130, nós teríamos um lucro nesse presente momento de 4%, mas a gente vendeu aqui em cima. Significa que após a nossa venda no 171, o ativo chegou a cair 33%. Hoje ele está com uma queda ali em relação à nossa venda de 24%. Significa que nós lucramos 36% na alta e nós aumentamos o nosso poder de compra em 24% na baixa. Olha que matemática absurda. Se eu tivesse comprado e holdando a strategy, hoje eu teria 4% de lucro. Como eu comprei, vendi com 36% e eu aumentei o meu poder de compra em 24% nesse presente momento, meu caro, a matemática aqui trabalhou muito ao nosso favor, pelo simples fato da gente comprar e vender o ativo. Isso é operar no curto prazo, é você encontrar regiões onde você toma uma decisão de entrada, não precisa ser o preço mais barato, não precisa vender no preço mais caro, apenas surfar uma boa parte da movimentação. Vender, realizar e reentrar. Vender, realizar e reentrar. Simples assim. Se a gente olha para a strategy, foi isso que nós fizemos em um passado recente. E o porquê que eu estou falando sobre strategy com você? Porque, mais uma vez, eu estou tomando decisão de entrada dentro da strategy. Hoje eu publiquei mais cedo para os clientes ali que nós estamos tomando novas decisões de entrada na strategy em 131 mais uma vez, tá? Exatamente dentro dessa região que nós estamos aqui. Por que eu estou tomando essas decisões de entrada? Por conta das divergências semanais que está acontecendo no Bitcoin. A gente sabe que as movimentações de strategy dependem do próprio Bitcoin. Isso daqui é simplesmente buscar um trade e, novamente, isso são operações estruturadas, tá? Caso a strategy ela venha abaixo do 112 ali, a gente precisa se desfazer dessas posições. O stop ela é uma estratégia de preservação patrimonial. Porque se o mercado ele volta a ir para baixo, a gente vai querer estancar aquele sangramento. E se a gente for violinado, meu caro, simplesmente sacode a poeira e volta para sua posição mais uma vez.
Porque não existe 100% de assertividade, eu não tenho essa probabilidade ao meu favor, eu trabalho de outra maneira, aonde eu prefiro sim aceitar stops, porque se você não sabe aceitar pequenas realizações, em um determinado momento você vai ter que aceitar uma grande realização de prejuízo. E você quer a prova viva disso, de que utilizar os stops ele vai trabalhar ao seu favor? Olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão e veja o resultado ao longo dos últimos 3 anos. Bom, olhando para o nosso Bitcoin ali no curto prazo, a gente chegou acima de uma região que eu falei que era uma região super importante recentemente, que era essa região aqui dos 64 aos 65 mil dólares ali. Obviamente que o mercado ele também não vai andar em linha reta, tá? A gente pode ver o preço lateralizando aqui durante algum período, até mesmo vindo abaixo dessa região. Como eu falei, é uma movimentação de escala semanal, então pode levar algumas semanas para a gente ver o preço começando a se movimentar. O que vai acontecer aqui é que qualquer pullback que nós tivermos será momentos da gente aumentar a nossa exposição. Como eu falei, obviamente que não é uma entrada all-in dentro dessa região aqui, é uma entrada onde a gente deve ter caixa e a gente deve ir aumentando essa posição com o passar do tempo. Quais são as regiões mais chaves que o Bitcoin ele deve se sustentar? Bom, se a gente olha para os market makers, a gente vai ver que só temos suportes dos market makers lá para a região dos 60 mil dólares. É uma região muito longe, eu não gostaria de ver o Bitcoin voltando para essa região, tá? Porque isso daqui pode abrir margem para que a gente venha buscar a nossa capitulação cíclica, então a gente precisa se sustentar pelo menos ali acima dos 63 mil dólares por unidade do Bitcoin, porque se a gente olhar para os 63 mil dólares, é onde a gente tem o maior volume acumulado nos últimos dias. A gente está tendo novas acumulações acontecendo no 67, tá? Então essa região aqui pode ser uma região de lateralização entre 64 e os 67 mil dólares. A gente pode ver o preço andando lateral aqui nos próximos dias, tá? Dentro dessa zona para que os grandes players consigam ali executar a sua acumulação. Enquanto a gente tiver esse sinal de acumulação acontecendo, a gente também pode acumular as nossas posições. Lembrando, o nosso maior suporte dos market makers estará lá na zona dos 60 mil dólares. Não gostaria que o preço voltasse para essa região. Num curto prazo aqui, a gente vê que os market makers, eles estão fazendo exatamente novas ordens ali no book, dentro dessa região aqui dos 62 mil dólares, 63 mil dólares. Aqui também a gente pode ficar ligado para que o preço retorne dentro dessa região aqui e possa ser que aqui a gente venha aumentar as nossas exposições. Mas novamente, dessa maneira que nós estamos em escala semanal, sem que a gente venha abaixo ali dos 60 mil dólares, qualquer pullback que nós tenhamos é momento da gente aproveitar, aumentar as nossas posições. E não é posições de longo prazo, novamente, posições de curto e até mesmo médio prazo, porque nós estamos vendo divergências em escala semanal. Aqui a gente pode estar falando de 1 ou 2 meses de alta, por exemplo, não sei, não gosto de trabalhar com o calendário. Mas o fato é que aqui a gente precisa ser um pouco mais paciente com essa decisão. Não adianta você ficar olhando gráficos intradiários, cada movimentação ali nos 5 minutos que acontece no gráfico de 1 hora, tentando antecipar, esquece. Se você fizer isso, você vai perder o potencial da escala semanal. Escala semanal, você precisa de paciência, simplesmente isso. Qualquer pullback que acontecer, a gente pode tomar novas decisões de entrada, desde que a gente não venha abaixo dos 60 mil dólares, beleza? Bom, se a gente for olhar ali pro trader flow, né, o momento dos traders, a gente pode ver ele voltando dentro da região verde aqui embaixo, que são pontos de entrada no curto prazo para muitos traders. A gente pode ver esse indicador voltando para essa região nos próximos dias. Aqui nós não estamos falando sobre preço, estamos falando sobre posições, aonde os traders estão montando novas posições. Obviamente que se a gente tiver esse pullback acontecendo, a gente vai ver esse momento dos traders voltando aqui para a região verde e vai ser uma oportunidade da gente fazer novas entradas. Mas, novamente, a gente não pode perder os 60 mil dólares, porque senão a gente vai buscar a nossa fase de capitulação cíclica. Recentemente, a gente bateu no NUPL dentro da região de Here, que é a terceira fase do bear market. Felizmente, com essa divergência em escala semanal, a gente está voltando para uma região
de ansiedade, que é essa região amarela aqui, aonde nós sabemos que aqui podemos ter novos rallies acontecendo. Mas se a gente voltar ali para os 60 mil dólares, a gente vai ver um mergulho, mais uma vez, dentro do NPL. Esse mergulho, ele pode sim nos levar dentro da fase de capitulação cíclica. Entenda, enquanto essa capitulação cíclica não acontecer, a gente não vai ter um reset cíclico. Mas também não significa que a gente não possa ter um excelente de um rally aí acontecendo ao longo dos próximos meses. Por exemplo, se a gente olha para essa região que nós tivemos em 2019, a gente viu que o preço ele saiu de uma fase de capitulação cíclica, começou a subir um novo rally, depois ele retraiu e nós tivemos o Corona Crash. Se não fosse o Corona Crash, a gente não teria tido um novo evento de capitulação. A gente teria tido uma baita correção e provavelmente depois a gente tendo mais movimentações de alta pela frente. Possa ser que isso aconteça, não sei. Uma coisa que eu sei é que não dá para lutar contra os dados. E nesse momento, os dados de escala semanal com a acumulação que nós estamos tendo dentro dessa região, é uma região onde a gente deve olhar para novas posições. E lembrando, ao longo dos últimos meses, essa foi a minha função dentro da carteira Rumo ao Milhão. Tomar decisões de compra e de venda. Montar estratégias no curto prazo, posições que elas sejam totalmente estruturadas. Se a gente olhar, por exemplo, para um passado aqui, para a carteira Rumo ao Milhão, a gente sabe que fizemos vários trades a partir dos 117 mil dólares. Aqui dentro dessa região, a gente surfou 3 momentos de trade muito lucrativo dentro da carteira Rumo ao Milhão, só que nós também tomamos 2 stops ao longo desse processo aqui. Tudo bem, faz parte do game. A gente ganha mais do que a gente perde nos nossos stops. Ao longo desse período aqui, a gente também surfou uma excelente movimentação. Durante essa retração, nós tomamos um stop também, tá tudo bem, isso faz parte do jogo. Só que o que você precisa entender não é uma decisão separada, mas sim o consolidado. E contra fatos não há argumentos. Olha só para a performance da carteira Rumo ao Milhão ao longo dos últimos 3 anos. Caso você tenha uma performance superior a essa, caso desde outubro a sua performance ela seja superior a 136%, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Mas caso ela não seja, você está deixando dinheiro na mesa. Porque ao longo dos últimos meses, enquanto muitas pessoas estão perdendo dinheiro ao longo do bear market, pessoas se preocupando com o custo médio que está lá em cima, se preocupando com estratégia de DCA infinita que precisa aportar cada vez mais para reduzir o seu custo médio, nós, dentro da carteira Rumo ao Milhão, seguimos fazendo dinheiro. Inclusive, só a decisão de bônus que nós tomamos dentro da strategy, que foi 136% de lucro, ou 36% de lucro ao longo de 23 dias, já mais do que pagou a assinatura da carteira Rumo ao Milhão. Então a única coisa que eu posso dizer para você é que se você não está na carteira Rumo ao Milhão, você está deixando dinheiro na mesa. E para você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão e se expor junto comigo, junto com as minhas decisões de compra e de venda do Bitcoin, e até mesmo bônus nas decisões em ações americanas, você pode fazer tudo isso clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse primeiro link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, se dê uma oportunidade, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Caso você esteja em busca de acumular patrimônio, eu, Guiteles, consigo te ajudar. Caso você esteja em busca de acumular bons projetos, peça recomendação para o Sailor. Pode ser que o Sailor ele consiga te ajudar. Aqui abaixo, nessa página, eu te explico que ao você se tornar cliente da carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Você pode acessar isso do seu celular ou do seu computador, que é exatamente essa plataforma aqui, aonde você vai receber as decisões de entrada, pontos de saída, toda a estrutura, todas as minhas decisões. Você só precisa copiar e colar essas decisões para que você tenha o mesmo resultado que eu. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que eu vejo que nós podemos ter sim um bom rally acontecendo. Obviamente que a gente não vai ficar com a bunda na janela nesse momento, dando all-in
e simplesmente acreditando que o Bitcoin ele vai voltar a subir. Não, sendo totalmente estratégico mais uma vez, vendo as regiões onde nós podemos estopar as nossas posições caso seja necessário. Entendendo que sim, a gente precisa estruturar as nossas posições dentro de um bear market profundo, que é a fase que nós estamos agora. E pode ter certeza que no final das contas, isso tudo vai ter valido muito a pena. Afinal de contas, ter uma performance de 136% na frente do Bitcoin é imensurável ao longo de um bear market. Se você quiser estar junto comigo, sabe onde copiar e colar todas as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!